Olá pessoal, nós iremos apresentar a cultura do Pinus taída. Eu me chamo Thalia da Silva Meireles e a minha dupla é Emerson Leandro Costa Oliveira. O gênero Pinus ele tem sido muito importante para a silvicultura brasileira, justamente por representar uma parcela significativa dos plantios florestais comerciais. O seu uso ele vai desde a utilização da madeira como matéria-prima, tanto para a fabricação de móveis, chapas, placas, serve também como fonte de resina, como a formação de quebra-ventos, a recuperação de áreas degradadas e também a amenização de ambientes de parques urbanos. O gênero Pinus ele tem origem no hemisfério norte e ele foi introduzido no Brasil inicialmente no estado de São Paulo, onde os primeiros experimentos foram realizados pelo Serviço Florestal, que atualmente é o Instituto Florestal de São Paulo, no ano de 1936. E com as espécies vindas da Europa em 1947, foram também importadas dos Estados Unidos as primeiras sementes dos pinos. E no ano seguinte já foi realizado um programa para povoamento das florestas com distribuição das plantas. A classificação taxonômica é do reino planta, o filo Coniferóptera, a classe Pinopsida, ordem Pinales, família Pinácea, gênero Pinus, espécie Pinus taída e nos Estados Unidos o seu nome comum é Lobley Fine. O Pinus taída ele também é conhecido como pinheiro amarelo, pinheiro rabo de raposa, pinheiro do banhado, pinus ou pinho americano. É uma espécie nativa nos Estados Unidos, lá na costa atlântica do Sudeste e do Golfo do México, e ele pode chegar a 30 metros de altura. O pinus ele é um tipo de madeira que faz parte da conscientização da necessidade da conservação da natureza. Ela é uma madeira resultante do reflorestamento e ela foi trazida dos Estados Unidos para o Brasil nos anos 70 e atualmente ela é cultivada no sul e no sudeste. E como o pinus chegou ao Brasil? O gênero Pinus ele tem origem no hemisfério norte, ele foi introduzido no Brasil inicialmente lá no estado de São Paulo, onde os primeiros experimentos foram realizados pelo Serviço Florestal, que atualmente é o Instituto Florestal de São Paulo, com essas espécies que foram vindas da Europa. O crescimento do Pinus taída ele é de 30% maior do que as demais espécies, que foram destinadas ao reflorestamento. Elas podem atingir 30 metros de altura, elas possuem uma casca gretada e os ramos são acinzentados. Elas apresentam também uma facilidade nos tratos culturais, com a associação dos fungos micorrízicos, que proporcionam o estabelecimento das árvores em solos que são pobres e também que são ácidos. Entre outras características que destaca entre as espécies de reflorestamento, além disso, o tronco contém uma casca que é de um tom marrom avermelhado, a sua madeira ela é de cor clara, ela varia bastante, de branca a amarelada e tem as suas fibras alongadas. A sua folhagem ela é reunida num grupo de 3, com 15 a 20 centímetros de comprimento, e sua coloração ela é verde escura. Passar agora a parte para o meu colega. Obrigado pela atenção. Olá pessoal, sou Emerson Oliveira. Eu vou dar continuidade à apresentação do trabalho. Eu vou falar um pouco sobre o emprego da madeira. No Estaeda, ele é empregado principalmente na construção civil e dentro da construção civil ele ocupa um papel importante porque ele é muito utilizado para a produção de andaimes, para forros. E a gente vive hoje no Brasil, apesar da construção civil estar passando por um período delicado nessa pandemia,
mas casas que possuem pisos de madeira, forros de madeira, algumas partes da parede com madeira, possuem um valor muito maior, até porque é considerado material nobre, né? São casas com maior valor agregado. E o Pinus Taeda ele vem se destacando porque ele tem sido empregado justamente nessas áreas da construção civil. Outro setor também que ele vem sendo empregado é a celulose, né? A indústria da celulose. A gente tem no Brasil algumas empresas gigantes, como a Suzano, que tem aqui no estado do Maranhão também. Dentro do setor de celulose, ele vem crescendo consideravelmente. Hoje, aproximadamente 30% da área plantada de pinos é destinada à celulose, é destinada a essa produção, e ele vem crescendo bastante, justamente porque é uma planta que não é difícil de ser cultivada, ela apresenta uma madeira de excelente qualidade, uma madeira homogênea, e por ser homogênea ela tem muita confiabilidade do mercado nessa área, nesse setor. E o outro setor que também é muito utilizado, a madeira do pinus, é o setor de móveis, principalmente painéis de madeira que também são exportados para o exterior. Essas grandes empresas que a gente tem no Brasil, essas grandes multinacionais como a Klabin e a Suzano, exploram essa parte das madeiras, tem focado bastante em produção de painéis também. Esses painéis eles vêm ganhando o mercado, principalmente para a produção de móveis, né? A gente sabe que os móveis de madeira são mais caros se comparados a outros, principalmente e também às vezes são até mais acessíveis em alguns casos, como os móveis de compensado, onde ele também é usado. Então, o pinus ele é um material muito dinâmico, ele tem esse dinamismo todo, por essa razão ele tem ganhado mercado aqui no Brasil, né? Não só no Brasil, mas no mundo também. A gente vê até uma imagem aqui de uma fábrica de papel, onde o pinus também vem sendo aproveitado. E como eu falei, o emprego do pinus, a gente tem aqui um forro de madeira, né? E aqui a gente tem um móvel aqui do lado. A gente já tem um piso de madeira, que também é muito utilizado aqui no Brasil, principalmente por pessoas de alto poder aquisitivo. O que se refere à durabilidade, aparentemente é um material de baixa resistência. Porém, apesar de a construção civil ter focado um pouco mais na madeira do pinus, né, ter dado mais atenção, a ideia ainda é que é um produto de baixa resistência, de pouca qualidade. Só que essa é uma ideia equivocada, porque o seu uso dentro da indústria de móveis e da construção civil ele vem sendo negligenciado. Aqui que as empresas de construção civil, as construtoras, mas também as indústrias de móveis, elas tenham uma boa resistência, elas consigam ter um produto resistente ao tempo, não só ao tempo, mas também às intempéries, que a gente sabe, é o ataque também de fungos, de pragas também, como formiga, elas devem fazer aí um tratamento. Se elas fizerem o tratamento adequado, utilizando a tecnologia correta, fazendo o tratamento químico adequado, essa madeira ela vai durar muito tempo.
ela vai ter muita resistência. É o que geralmente se procura em uma madeira. A questão do preconceito com a madeira do pinus é mais pela desinformação do que pelo material em si, porque se for feito o tratamento correto, ele tem sim uma boa durabilidade. Quanto à trabalhabilidade, é fácil, de fácil manuseio, né? Não tem, o carpinteiro não vai ter tanto problema para trabalhar com pinos. Falando um pouco sobre o cultivo aqui, o manejo. Caso o produtor ele tenha interesse em trabalhar com pinos, o ideal é que ele procure sementes de boa procedência, né, de procedência adequada. E caso ele busque essas sementes, ele também vai ter que fazer todo. Geralmente essas sementes já vem tratada, mas se ele desejar, ele deve fazer também um tratamento de sementes para tirar, que ele possa eliminar possíveis patógenos que vêm nela. Mas se ele procurar um produtor, um vendedor já certificado, as sementes vêm sim em qualidade adequada. Ele não vai ter problemas com ela, ele vai conseguir trabalhar com elas e produzir boas mudas. No que diz respeito às mudas, aí cabe ao produtor exigir dos seus fornecedores o atestado de fitossanidade dessas mudas, até porque se ele levar o material contaminado ele vai ter muito problema lá dentro. Ele vai ter muito problema com pragas e doenças. Isso vai atrapalhar e vai dar prejuízo para ele. É importante também que ele tenha informação sobre a categoria de melhoramento, se essas mudas passaram por melhoramento genético, como ocorreu, de que forma, qual o potencial genético dessas mudas. Dados analíticos também da pureza, principalmente do grau de pureza dessas sementes, são importantes, e do poder de germinação, no caso das sementes, né, do poder de germinação dessas sementes. No caso das mudas, é importante que ele se preocupe com esse melhoramento. Caso ele não tenha informações dessas sementes, ele vai estar levando um problema para dentro da sua fazenda, e ao invés de ele ter feito um investimento bom, ele fez um investimento ruim. Isso vai atrapalhar bastante. No que diz respeito à quebra da dormência dessas sementes, os especialistas, os estudiosos orientam que essa semente, esse produtor, ele vem embeber essas sementes em água por no mínimo 2 horas. Posteriormente a isso, ele coloca essas sementes em uma câmara fria e deixa lá por no mínimo 45 dias. Aqui há algumas formas de propagação vegetativa. As mais conhecidas são a clonagem, a enxertia. A gente vê aqui um pesquisador da Embrapa fazendo aqui a enxertia uma das mudas aqui no pinus, né? E tanto a clonagem como a enxertia facilitam bastante esse processo de produção de mudas. A gente já conhece, a gente já sabe as vantagens que tem. Então é uma alternativa aí ao produtor rural, né? Sobre o uso do pinus no reflorestamento. Essa é uma questão também que tem um pouquinho de polêmica, porque o pinus também pode ser considerado uma espécie invasora em algumas regiões. Alguns consideram até como uma planta daninha, uma espécie que causa prejuízos, né? Mas ele é muito utilizado no reflorestamento, principalmente em áreas degradadas, tanto com o objetivo de recuperar essa área, mas também visando interesse econômico, a obtenção dessa madeira. Também resina, que não é tão explorado, mas existe também. Então, o pinus ele tem o produtor que vai trabalhar com pinos, no caso, se ele quiser reflorestar a sua área que está degradada, ele pode fazer isso, porque ele vai obter tanto
a madeira, mas também vai ter o benefício de ter a sua área recuperada. Essa foi a nossa apresentação, pessoal.